gente perante a prática, e todo paciente precisa assinar esse termo de consentimento. Então, nós temos, né, aí um termo de consentimento onde é informado e assinado pelo paciente, né, para que se ele faça o uso do tratamento com o ozônio. Então, o paciente vai ter que assinar por extenso o nome dele, né, é o nome do paciente que vai receber a terapia, e não o nome do responsável pelo paciente, tá? Aonde qualifica no final deste documento, onde declara para todos os fins legais que de plena autorização aqui está fisioterapeuta, mas vocês vão colocar ao profissional, você da sua profissão aí, se é enfermeiro, se é biomédico, se é farmacêutico, se é biólogo, tá? Então, trocar a palavra fisioterapeuta pela sua profissão, aonde qualificado no final deste documento para que seja administrado em favor o tratamento com o ozônio medicinal, aonde a gente vai utilizar o aparelho de gerador de ozônio medicinal, tá? Aonde utiliza o oxigênio junto com que vai fazer essa transformação, que vai se formar o ozônio. Também conhecida por ozonioterapia ou ozonoterapia. As duas formas de falar ozonioterapia tá certo e ozonoterapia também tá certa, tá? Declara ainda que escolheu submeter-se à ozonioterapia após lhe terem sido apresentadas as alternativas terapêuticas e as informações detalhadas sobre o seu diagnóstico e os procedimentos a serem adotados neste tratamento e especialmente as informações que seguem. Então, antes de você fazer o tratamento, você tem que informar tudo sobre o ozônio, como o ozônio vai agir, a função do ozônio na patologia do seu paciente, tá? Isso tem que ficar bem esclarecido para o seu paciente. E a ozonioterapia é um procedimento praticado no Brasil desde o ano de 1975, com a inclusão da ozonioterapia dentro das práticas integrativas inserida ao SUS pelo Ministério da Saúde. E aí, esse pedaço desse parágrafo, ele é referido ao fisioterapeuta. E aí vocês vão colocar a lei que ampara cada conselho. Né? Se o seu conselho é enfermeiro, você vai colocar o do seu conselho. Se é biomédico, vai colocar do seu conselho, tá certo? E aí, o método de se fundamenta em sólida experiência clínica, onde internacional de aproximadamente 100 anos de pesquisa e utilização clínica, especialmente na Alemanha, onde foi inicialmente desenvolvido, na Itália, Rússia, Espanha, em Cuba. Para este tratamento, não há, assim, como para qualquer tratamento na área da saúde, garantia de sucesso terapêutico, seja total ou parcial. Então, a gente não pode assegurar ao paciente que vai ser bem sucedido, porque o ozônio ele vai funcionar diferente para cada organismo e vai depender dessa avaliação, desse terreno biológico que vai dar o sucesso na terapia, mas você não pode prometer sucesso para o seu paciente, tá certo? O tratamento representa uma tentativa de acelerar a redução dos sintomas da doença, visando obter a cura quando possível, melhorar a qualidade de vida do paciente e, em caso de internação hospitalar, abreviar a duração desta terapêutica. O paciente poderá a qualquer tempo manifestar-se no sentido de retirar seu consentimento e cessar o tratamento com a ozonioterapia medicinal.
Dentre múltiplas maneiras se administrar o ozônio medicinal, a um paciente, a maneira adequada e a escolhida para o presente caso é aquela descrita no final deste documento, podendo, entretanto, sofrer variações ao longo do tratamento, de acordo com a evolução e resposta do organismo do paciente. Através da sua escolha, da sua anamnese, você vai ter que colocar ali qual vias de aplicação você acha melhor para esse tipo de tratamento que vai fazer uso da técnica da ozonioterapia. O número das sessões de ozonioterapia é variável em função do diagnóstico, da gravidade e do quadro clínico de resposta do organismo do paciente ao tratamento prescrito. Não existe um número de sessão mínima e nem máxima. Isso vai de acordo com cada paciente, com cada terreno biológico. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para o paciente. As possíveis reações adversas à ozonioterapia são dor pela picada de agulha nas vias endovenosa ou intramuscular, flatulência no caso de insuflação retal do ozônio, hipotensão ortostática, redução excessiva da pressão arterial ao levantar-se, então por isso que tem que manter o paciente deitado ali por alguns minutos, formigamentos em extremidades e orifício e hipoglicemia transitória, queda da taxa de açúcar no sangue. Tem que orientar o paciente em relação a essas reações, tá? Não significa que toda vez que ele vai ter essas reações. Então, casos em que há contraindicações da ozonioterapia, contraindicação absoluta, que são os portadores de deficiências das enzimas G6PD, tá? Contraindicações relativa, hipertireoidismo descompensada, hipertensão arterial severa descompensada, anemia grave, intoxicação aguda por álcool, hemorragia, sangramento, né, quando se tem, não pode se fazer, tanto de recente de órgãos, e caquexia. O paciente já está caquético, então a gente muito debilitado. Nesse paciente a gente não faz. Geralmente associada a perda de peso muito acentuada, não faz. O que a gente faz nesse paciente caquético é só devolver uma melhora do quadro clínico da dor dele, tá? Mas via sistêmica a gente não se faz. Considera-se a gravidez suspeita ou recentes como situações de precauções por questões deontológicas, uma vez que existe estudo de genotoxicidade em animais de experimentação comprovada, a segurança de ozonioterapia no sentimento de ausência de alterações genéticas, induzidas pelo ozônio medicinal. Então, paciente que esteja grávido, por enquanto, a gente não faz, tá certo? E aí tem as vias de administração, né, da ozonioterapia proposta. Qual é a via que você escolheu? Você vai assinar, o profissional vai assinar, e o número das sessões, né? Então, tanto o profissional assina, quanto o paciente também assina. E esse termo de consentimento, cada vez que o paciente vem, ele vai assinar e você vai colocar o número da sessão e carimbar isso aqui com o seu número de conselho, tá? O CPF da pessoa responsável pelo paciente, o grau de parentesco que tem, o RG e o nome sempre legítimo, tá? Legível, aliás.
Então, você não pode deixar de fazer esses cuidados com o paciente, porque isso é de suma importância, porque se você for denunciado, o seu conselho vem por uma fiscalização, você tem que ter esse respaldo. Muitas das vezes, quando não dá certo, o paciente, às vezes, pode denunciar, ou o próprio... a própria pessoa que é responsável por ele. Muitas das vezes a gente não tem um responsável legal, só para quem trabalha com criança, né? O responsável é o próprio paciente que busca terapia. Então, ter muito cuidado, porque em termos de denúncia, você vai ter que apresentar esse termo de consentimento para o seu conselho, para não perder. Tá certo? E agora, gente, a gente vai entrar em vias de aplicação da ozonioterapia. Quais são os modos das vias que temos para se fazer aí? Então, aguardo vocês no próximo módulo.